dois, três, gravando. Hoje é dia 4 de junho de 21. Essa aqui é a nossa segunda aula de economia, da segunda área, microeconomia, né? Vamos falar um pouquinho sobre curva de oferta hoje, né? A gente, aula passada, falou sobre curva de demanda. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação à aula passada? Algum questionamento sobre a lista de exercícios? Oi, professor. Tudo bem, Bria? Tudo bem. Fala. Ontem eu abri o exercício, comecei a fazer, tá? Só que depois, já na segunda pergunta, eu já me enrolei, né? Ali no comércio, ali, no mercado de minivans ali, aí o senhor pede, né, que a gente faça. Eu não entendi se a gente tem que desenhar as curvas ali Tem que nesse desenhar as exercício. curvas. Tem que Ah, desenhar as tá. Ou se a curvas. gente tem que responder o A, B, C, D e E. Não, mas tem que desenhar Tá. então a curva, né? Realmente, assim, essa lista... Quando é que é para entregar essa lista de exercício? Dia 6. Hoje é dia 4, Isso. dia 6 à meia-noite. Isso. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos agendar domingo, tá? Eu não sei se ainda pela manhã ou à tarde, né? Tá. Depende. Se não estiver chovendo, à tarde. Se chover domingo, eu vou agendar pela manhã, tá? Daí eu não vou sair domingo pela manhã. Talvez ali no final da manhã, ali, tipo... Ou mais cedo, tipo 9h30, tá? Tá. Ou se não, ali pelas 3 da tarde de domingo, tá? A gente agenda para fazer a revisão da lista de exercícios antes de vocês entregarem, ok? Certo. Com a aula de hoje, mais, né, a aula passada, né? E com a revisão, vocês vão conseguir fazer essa lista aí. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Ok. Então tá. A aula passada a gente falou sobre demanda, né? Já estou aqui apresentando para vocês. A aula é essa aqui, né? A função da procura, não foi isso que a gente falou na aula passada? Não falamos sobre procura, sobre demanda na aula passada? Sim. Falamos, por exemplo, sobre os fatores que determinam, né, a escolha de um consumidor, né, o rendimento dele, o preço de bens substitutos e complementares, as preferências, né, sazonalidade. Bom, falamos também o deslocamento da curva de demanda, a condição ceteris paribus, né? Por que a demanda se desloca ao mesmo preço, tudo isso a gente falou aula passada. Bom, hoje nós vamos falar da oferta. Oferta, ok? Está todo mundo enxergando aqui a curva de oferta? Sim. Sim. Então, vamos lá. Bom, como nós sabemos, como a gente já falou várias vezes, o mercado é composto de dois lados, o lado da demanda e o lado da oferta. O que seria a oferta? A produção, a oferta de bens, de serviços. Né? Quem é que oferta bens e serviços? O empresário, o empreendedor, né? o agente econômico, né? Que entrega produtos e serviços na economia. Existe a chamada curva de oferta ou função da oferta. Bom, aqui é muito importante que vocês entendam. Nós estamos trabalhando com uma situação, com uma hipótese. Qual é a hipótese que nós estamos trabalhando agora nessas primeiras aulas? A hipótese de que o mercado é concorrencial. O que é um mercado concorrencial? É um mercado onde o preço é determinado pela lei da oferta e da demanda. Ou seja, é um mercado em que nem consumidor, nem empresário, nem produtor, nem ofertante, nem demandante, nem ofertante determina o preço. O preço é determinado pelo mercado. Vou perguntar para vocês, tá? O preço da soja hoje, né, subiu muito aí o preço das commodities agrícolas, né,
da soja, do milho, do trigo no mundo. Quem é que determina esse preço? O preço da soja, por exemplo, é o Brasil? É a China? É os Estados Unidos? Quem vocês acham que determina esse preço? É o mercado? Por que é o mercado, Débora? Porque, o que é o mercado? Não, por que o mercado determina isso? Por que o Porque eu mercado acho que determina o preço da soja? conforme a oferta e a demanda, o mercado vai definir um preço para aquele produto. Perfeito. Ou seja, nesse caso, por que o preço da soja, o preço do trigo, o preço do minério de ferro, o preço outro exemplo aí, do petróleo está aumentando? Porque tem o excesso de demanda ou o excesso de oferta? Podem responder pelo chat. Excesso de oferta. Oi? Não, excesso de demanda, desculpa. Eu respondi um pensando no outro. Excesso de demanda. Todo mundo Excesso de demanda. que há um excesso de demanda que faz com que o preço das mercadorias aumentem? Então, eu pergunto, então não é a China, não é o Brasil, não é o Biden, não é o Bolsonaro, não é lá o ditador chinês, não é nenhum deles, né, que determina o preço do produto, do bem ou do serviço. Em um mercado concorrencial, quem determina o preço é o mercado. Em um mercado concorrencial, quem determina o preço é o mercado. O mercado é que vai dizer qual é o preço de determinado bem ou serviço. Vou dar outro exemplo para você, tá? De mercado concorrencial. Quando a gente vai na feira, né, eu tenho aqui em casa, por exemplo, aqui perto de casa tem uma feira, né, a feira aqui da Vasco da Gama, eu moro no centro, a feira da Vasco, tem a feira ali do Zumbi dos Palmares e tal, eu também vou. Eu pergunto, quem determina o preço da bergamota? Quem determina o preço do chuchu, do tomate, do alface? É o feirante ou é o consumidor? Ou não é, ou é nenhum dos dois? O que vocês acham? Vocês acham que é o consumidor que determina o preço? É o feirante que determina o preço? Continua sendo o mercado e eu acho que também nessa questão a sazonalidade. Quem determina o preço no mercado concorrencial, onde há grande quantidade de compradores, grande quantidade de vendedores, isso tem que ficar claro, onde há uma grande quantidade de compradores, uma grande quantidade de vendedores, quem determina o preço no mercado? Tá? O feirante, o consumidor, tá? Eles obedecem, eles são tomadores de preço, eles tomam o preço dado pelo mercado. O consumidor paga o preço dado pelo mercado e o ofertante, o feirante lá, ele oferta o produto dele estabelecido. Mas professor, ele pode botar na banquinha dele o preço de, sei lá, quanto é que está o quilo de tomate, pessoal? Varia bastante, mas às vezes está uns 5 pila. Tá, vamos supor na feira, tá? Tenha 10 feirantes, né, 10 banquinhas que vendam tomate. Tá? E ele diz, não é o mercado que determina o preço, é eu que determino o meu preço. Aí ele escreve com giz lá, em vez de R$5, ele escreve R$7 o tomate dele. O que vai acontecer com esse feirante? Já que quase todos os outros feirantes estão vendendo a 5. Não vende, perfeito, Laura. Ou seja, ele não vende. Quem vai determinar o preço é o mercado. Se ele não baixar o preço, consequentemente, ele vai ter um volume de venda muito pequeno. A não sei que o tomate dele seja um tomate diferente dos demais. Mas imaginando que o mesmo tomate, um tomate paulista, um tomate gaúcho, tomate não sei o quê, tomate para molho e tal,
imaginando que o tomate dele seja muito semelhante aos demais tomates que estão sendo ofertados na feira, ele não vai vender. Portanto, não é ele que determina o preço. O preço é determinado pelo mercado. E isso em concorrência perfeita. Isso em concorrência perfeita. A gente sabe que nem todos os mercados trabalham em concorrência perfeita. Aliás, boa parte daquilo que a gente compra, né, não é mercados concorrenciais. Por exemplo, a gente compra energia elétrica, não é um mercado concorrencial, né? Tem um monopólio regulado, né, na oferta de energia elétrica, por exemplo, na questão da telefonia, também tem um oligopólio, né? São outras estruturas de mercado que a gente vai ver mais à frente, né? Porém, por enquanto, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a hipótese de concorrência perfeita. Quando a gente fala em concorrência perfeita, tanto o ofertante quanto o demandante, eles são tomadores de preço. Eles tomam o preço, eles pegam o preço estabelecido pela relação entre oferta e demanda. Sempre que há excesso de oferta, o preço tende a cair. Sempre que há excesso de demanda, o preço tende a subir. Perguntas, dúvidas, estou à disposição. Ninguém quer perguntar nada, ninguém tem dúvida nenhuma. Ninguém quer colocar. Ô, professor, fala dela. Não consegui acompanhar a aula semana passada junto, né? Eu vi ontem de noite, na verdade, a aula. E aí eu também olhei uns outros videozinhos a gente está falando agora de oferta, né? Aí e estava vendo lá a curva da oferta e da demanda, e eu não entendi muito bem uns gráficos que falam assim, quando aumenta muito o preço, aumenta também a demanda, aumenta a demanda, mas aí eu achei meio contraditório, sabe? Que a gente vinha. Não, há uma relação inversa entre preço e quantidade. Quando aumenta o preço, diminui a demanda. Não, hein? Pois é, isso que eu achei estranho. Eu falei isso em aula? Não, é de uns outros vídeos que eu estava vendo. Não, há uma relação inversa entre preço e quantidade. Essa é a famosa lei da demanda. Tá. A oferta é o contrário. Uhum. Uma relação direta entre preço e quantidade. Vocês estão olhando aqui o gráfico, não estão olhando a figura que está na tela? Estou olhando. Então, o que aparece? Essa curva que vai estou indo aqui, E, D, C, B, A. O que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de cereais, né? Quantidade de caixas de cereais. Tá? E aqui eu tenho a quantidade e o preço. Aqui tem errado. Quantidade de flocos cereais. Aqui é preço, tá? Aqui, ó. Tá, vou botar aqui para facilitar que vocês entendam. O professor vai ajudar vocês aqui. Então, olha aqui, ó, inserir. Vou botar aqui um quadrinho. Aqui é preço, ó. Preço. Aqui, ó, tá no preço. Aqui. Preço. Vamos supor que seja o preço da soja, ok? Cereais, soja. Vou botar aqui. Lembrando, eu estou trabalhando com uma hipótese chamada hipótese de concorrência perfeita. Então, como a gente já viu, a soja, aqui é quantidade de soja. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dá para entender esse gráfico? Ou seja, o que ele mostra esse gráfico? Aqui, ó, S. Por que S aqui, ó? Por que está escrito S lá em cima, ó? O que significa o S? Significa, em inglês, S. S significa supply. O que significa supply em inglês? Oferta. Tá? Então, por isso que é representado pelo S essa curva. Eu pergunto, essa curva é positivamente ou negativamente inclinada? Não, escutei a pergunta. Essa curva, ela tem uma relação direta entre preço e quantidade ou uma relação inversa entre preço e quantidade? Eu acho que é direta.
direta, né? A Laura até botou uma tradução mais, né, digamos, mais próxima, né? Suprimento, oferta, perfeito, Laura, ótimo. Tá? Uma relação direta. Dá para enxergar essa relação direta no gráfico aqui que vocês estão vendo? Dá para enxergar que Dá para quanto enxergar. maior a quantidade de soja que está no eixo X, maior é o preço da mercadoria, maior é o preço da soja. Dá para enxergar isso? Dá para enxergar. Sim. Então eu vou perguntar para vocês. No ponto B, qual é o preço e qual é a quantidade ofertada? Quem é que me O responde? preço é 4 e a quantidade é quase um pouquinho mais que 15 ali. Exatamente, 4. Estou arrumando aqui. 4. E a quantidade ofertada, vamos supor que seja 15 milhões de toneladas. Ou vamos pensar uma cidade 10, produtora de soja, né? No Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Né? Vamos supor que seja 15 toneladas, ok? Tá claro isso? Tá? Ou melhor, não vamos pensar numa cidade, vamos pensar num produtor individual. Opa, tá aqui. Tá, vamos pensar num produtor individual. Quando o preço está R$4 a saca, ele produz 15 sacas, ok? Quando o preço está R$2 a saca, quanto que esse nosso produtor produz? Hein? Não estou enxergando o chat. Se alguém lê no chat, pode falar para mim. Vai dar 7,5, né? É 5 e. Não, 5 e. 7,5. 7,5. 7,5, tá aqui, tá? Quando o preço for 3, qual é a quantidade de sacas que esse nosso produtor vai produzir? Hein, pessoal? Preciso da voz de vocês para a aula ficar interessante, senão a aula fica monótona. 12, professor, eu acho. Tá? 12. Tá? 12. 12. Ok. Estão entendendo? E se for R$1, quanto que ele vai produzir? Quantos sacos de soja ele vai produzir? Se for R$1 o preço. Zero. Oi? Zero. 0. E se for 5? 20. Não, peraí. Deixa eu olhar. É 20, não. 15, 16, 17, 18. Acho que é 17, né? 15, 17. 17, 18. 18, tá. 15, 16, 17, 18. Tá, ok. Ok. Todo mundo entendeu o gráfico aqui, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: quem é que determina esse preço? Vou refazer essa pergunta. Quem é que determina esse preço? 1, 2, 3, 4 ou 5? A oferta? Não. Não, Quem determina mercado. o preço? Mercado. É o mercado, tá. O nosso produtor, lá na cidade de Sorriso, ele produz de acordo com o preço. A pergunta que eu faço agora: por que ele produz mais quando o preço é mais alto? Alguém pode me responder? Olhem aqui, ó. Esqueça um pouco o gráfico, olhem essa tabela aqui. Quando o preço for 1, qual é a quantidade que ele oferta? Quantas sacas de soja ele produz? 0. Quando for 2? 7. Quando for 3? 12. Quando for 4? 16. E quando for 5? 18. Tudo bem. Então eu pergunto para vocês: por que ele aumenta a quantidade de caixas, ou melhor dizendo, caixa fica muito, quantidade de saca de soja à medida que o preço aumenta? Alguém consegue entender por que ele aumenta a quantidade de saca de soja à medida que o preço aumenta? Boa tarde.
João, ganhar... Porque talvez ele tenha uma demanda maior, tenha pessoas para comprar? Não, a gente não está falando em demanda por enquanto. Boa, Adriele, mas a gente não está falando em demanda por enquanto, tá? Demanda está fora de questão aqui agora, tá? A gente está falando só do lado da oferta. Só pense na questão da oferta, tá? Vou refazer a pergunta, ela não é fácil, tá? Ela exige pensar, tá? O que faz ele produzir mais à medida em que aumenta o preço? Professor, vou responder assim, mas é um achismo, tá? Tipo, eu acho que é porque ele tem um lucro maior, ele começa a ofertar mais, mas posso estar completamente errado, sei lá. Aumentar, responde o raciocínio? Assim, ele aumenta a oferta porque ele está tendo um lucro maior. Então, ele está aumentando, assim, eu estou ganhando bem, então eu vou produzir mais para vender mais com essa margem de lucro. Não sei, de repente isso. Bom, então vamos lá. Não está de todo errado o teu raciocínio, mas não é bem esse a ideia. A ideia é a seguinte, Débora e demais colegas. O professor está indo bem devagar porque não é fácil de entender, tá? Aqui o preço. O preço é dado pelo mercado. Estou passando o mouse por aqui, não estou? Tá? A questão é o seguinte. O professor nunca... o professor é urbano, o professor morou a vida inteira em cidades, morou no interior, né? O professor morou em Passo Fundo durante 3 anos e meio, depois o professor foi professor na Federal de Santa Maria, morou mais 3 anos em Santa Maria, mas a maior parte do tempo da vida do professor foi em Porto Alegre, tá? Bom, mas vamos imaginar que vamos entrar na cabeça do nosso produtor de soja. Para ele produzir, pessoal, ele não tem que ter um custo de produção? Sim ou não? Sim. O que ele precisa para produzir? Quais são os insumos que ele precisa para produzir? Terra, semente. Terra, semente, fertilizante, que o João está falando, maquinário, mão de obra. Isso não determina um custo? Sim ou não? Sim. Sim. Ok, determina um custo. Bom, tudo bem. Quanto maior a produção, maior ou menor o custo total? Maior. Maior o custo total. Ótimo. Claro, quanto maior a produção, mais ele vai ter que, digamos assim, comprar insumos, comprar fertilizante, comprar sementes, vai ter que gastar mais diesel no trator, vai ter que contratar mais mão de obra, assim por diante. Então, quanto maior a produção, maior o custo total. Aqui eu vou desenhar uma coisa bem legal, para que vocês entendam. Vamos supor que a terra dele, ó, todo mundo está enxergando aqui o lote de terra dele, aqui em cima, lá em rosa. Sim, estou enxergando. Sim. Vamos dividir a terra dele, vamos supor que a terra dele seja, em cada lote, 100 hectares. Então, esse primeiro lote é 100 hectares. Vou tirar o rosa, que não tá legal aqui, botar outra coisa. Esse preto. Tá, 100 hectares aqui. Estão enxergando aqui em cima, não estão? 100 hectares aqui. Diminuir aqui, não precisa tanto lote. Opa, alguém de Marte está chamando aí? Eu pergunto,
Qual é o total de terras que ele tem? Se cada lote é 100 hectares. 300 hectares. 600 hectares, né? Ah, tá. Repete ali embaixo, ok. 600 hectares. Tudo bem até aqui? Tá ótimo. 600 hectares. Tá? Ele tem 600 hectares disponíveis. Eu pergunto, na lógica do nosso produtor rural, ele vai utilizar, quando ele utilizar os primeiros 100 hectares, ele vai utilizar os 100 hectares mais produtivos, mais férteis, mais que exigem menor terraplanagem, que exige menor fertilizante, que exige uma menor quantidade de mão de obra para produzir, que tem uma maior quantidade de chuvas, que tem um solo mais adequado, sim ou não? O que vocês acham? Ou ele não vai pensar nisso na hora de produzir? A tendência é de usar o melhor recurso, né? Exatamente. Tá? Então, no primeiro lote, que é de 100 hectares, eu até vou pagar aqui, tá? Tirar o hectare. No primeiro lote de 100 hectares, ele consegue produzir 5 sacas. Ok? Ele consegue produzir, melhor dizendo, ele consegue produzir, deixa eu ver, ele consegue produzir 7 sacas. Peraí, eu não vou. Não vamos botar saca. Vamos dizer, ele consegue produzir ao seguinte, ó. Nesse primeiro lote, ele consegue produzir a um custo por saca. Vou pegar os vermelhos, botar um preto. Tá, o custo por saca. Vou botar aqui um pouco para vocês entendam direitinho. Há um custo por saca de R$2. R$2. Eu pergunto, se o preço de mercado tiver R$1, quantas sacas ele vai produzir? Repetir. No primeiro 100 hectares, tá, ele produz soja. Cada saca de soja custa em torno de R$2. Custo de produção de R$2 por saca. Se o mercado estabelecer o preço de R$1 por saca, quantas sacas ele vai produzir? Nenhuma. Ok. Vou mudar aqui, tá? Vamos supor que o custo não seja R$2, seja R$1,50. Se o preço de mercado estiver R$1, quanto que ele vai produzir? Ele tem um custo por saca de R$1,50. Não estou enxergando o chat. Se vocês enxergarem o chat, por favor. Se o preço de mercado tiver R$1 ainda? Não. O preço de mercado é R$1. E o custo por saca produzida é de R$1,50. Quantas sacas ele ainda não vai produzir? Não vai produzir. Se o preço for R$1 e o custo por saca, para ele produzir uma saca, for R$1, quanto que ele vai produzir? Não vai produzir. Se for 0,80, se o custo por saca for 0,80. Aí pode ser que já produza. Mas ele vai ganhar dinheiro, concorda? É, sim. Então ele só vai produzir se o custo por saca dele for menor que R$1. Tá?
Agora vamos supor que o custo por saca dele, que a gente botou no início, era R$2, não era isso? Sim. R$2. Ok. Reais. Ok. Se o preço tiver 2, ele vai produzir alguma coisa? Sim ou não? Esqueçam a tabela. Estou pensando sem a tabela aqui. Vou apagar aqui. Por enquanto, esqueçam a tabela. Vou apagar aqui para vocês não enxergarem isso aqui e não ficarem pensando em outra coisa. Vou pensar só naquela tabela que o professor fez aqui. Tá querendo. Agora não. Tudo bem, não está conseguindo, não está conseguindo. Mas esqueçam a tabela aqui, vou repetir. Olhem só para a parte verde aqui. Ele tem um custo por saca de R$2. O mercado estabelece um preço de 1. Ele não vai produzir nada. Se o mercado estabelecer o preço de 2, ele não vai produzir também nada. Se o preço for R$3, ele vai começar a produzir. Entenderam? Ele só vai começar a produzir soja, ele só vai começar a produzir, ofertar soja, se o custo de produção dele for mais baixo. For mais baixo do que o quê? For mais baixo do que o preço de mercado. Bom, vamos imaginar o seguinte, esse é o nosso primeiro produtor. O custo por saca dele, vou mudar aqui, é R$1,50. Esse é o nosso produtor mais eficiente no mercado. É o cara mais eficiente. É o cara que tem a melhor terra, que tem o melhor processo de produção, que tem as máquinas mais eficientes, né? Usa a tecnologia mais moderna. Então ele consegue produzir cada saca por R$1,50. Okay? Então quando o preço for 2, esse cara vai garantir uma oferta de 7 sacas. Bom, e os outros? E os outros produtores? Os outros produtores não são tão eficientes. Né? Os outros produtores têm terras não tão férteis. Os outros produtores têm processos de produção não tão eficientes. Tá? Tem funcionários não tão produtivos. Tem tecnologias, maquinário não tão moderno. Tá? De tal forma que, para produzirem, precisam de um preço mais alto. Por exemplo, agora olhando para a tabela aqui, quando o preço for 3, qual é a quantidade de sacas produzidas? 12. A quantidade total de sacas produzidas é 12. Por que aumentou a quantidade de sacas produzidas? Pode ser que o nosso produtor mais eficiente, o nosso produtor com melhor processo, aumente, né? Utilize mais terras para produzir. Ou pode ser também uma outra situação. Aquele produtor não tão eficiente, tá? Aquele produtor que tem um custo por saca não de R$1,50, mas de R$2,50, a esse preço, a um preço de R$3, ele esteja disposto a produzir. Tá? Vamos supor o seguinte, ó, que o nosso produtor aqui, ó, a R$1,50, consegue produzir 7 sacas na terra dele. É o máximo que ele consegue produzir. Eu vou perguntar para vocês, qual é o lucro, qual é o ganho, qual é o retorno que ele tem por saca vendida se o preço de mercado for R$2? Quanto é que ele vai ganhar por saca? Alguém sabe me responder? Tá travando o áudio, Laura? Ou melhorou agora? Pode responder, eu tô olhando o chat agora. Tá travando o áudio? Agora já tá bom, professor. Antes estava travando bastante. Agora tá melhor. Tá.
Agora tá melhor. Eu vou fazer a pergunta. Isso aqui é muito importante. Eu não vou avançar na matéria enquanto vocês não entenderem. Aliás, essa parte é fundamental para entender economia e mercado. Tá? Isso é uma matéria muito importante para vocês entenderem como é que funciona. Então vamos lá. O mercado determina o preço. Quando o preço é R$1, ninguém produz. Por quê? Porque o produtor mais eficiente produz, o custo por saca é R$1,50. Aí o preço subiu para R$2, o preço de mercado. Temos um produtor, um único produtor, que consegue produzir a R$1,50. Quantas sacas ele produz? 7 sacas. Tá? Produz 7 sacas a um custo por saca de ao custo por saca de R$1,50. Eu vou perguntar. Esse produtor, vou fazer de novo a pergunta. Esse produtor, quando o preço de mercado for R$2, tá? Ele vai produzir 7 sacas a um custo por saca de R$1,50. Eu pergunto, quanto que ele vai ganhar por saca? 0,50. 50? 50 centavos. Isso. Tá? Agora eu vou de novo. Bom, ele utilizou a terra, ele não tem mais terra. Ninguém mais consegue produzir a esse preço. É muito baixo. Aí o preço do mercado, a China começa a importar mais, há um excesso de demanda por soja. O preço do mercado sobe de 2, ó. Estou olhando agora para a tabela, vou usar a tabela, tá? Está subindo de 2 para R$3. O preço do mercado sobe de 2 para R$3. Esse aqui, o nosso produtor aqui, que é o mais eficiente, quanto é que ele vai ganhar por saca agora? Qual é o custo por saca dele? Se for R$3, É, R$1,50. o custo por saca dele é R$1,50. O preço é 3. Então, por saca, ele vai ganhar R$1,50. Mas agora nós temos um outro produtor que não é tão eficiente quanto esse, mas o custo por saca é de R$2. E ele consegue produzir na terra dele 5 sacas. Vou fazer a pergunta. Se o preço for R$3, qual é a quantidade total de sacas produzidas? Se o preço for R$3, se o preço de mercado for R$3, qual é o total de sacas produzidas? Entre os dois produtores? Qual é o 12. total de sacas produzidas? 12. Todo mundo enxerga isso? Sim. Vamos lá. Sim. Ah, ok. Então, tá. Acho que deu. Tem mais alguém? Então vamos lá. Oi? Aí ia perguntar se o senhor estava falando, porque estava mudo total. Não, tô só digitando. Como eu digo, eu sempre digo, eu preciso do feedback de vocês, porque senão eu não sei se o som tá bom, se vocês estão escutando, se vocês estão entendendo. A aula remota, ela só tem sentido, ela só consegue ser eficiente se eu tiver o feedback de vocês. Senão o professor se sente inseguro sabendo se está dando muito, se está atropelando ou não, se vocês estão entendendo ou não a matéria. Fica muito mais complicado, né? Porque eu não enxergo vocês. No momento que eu não enxergo vocês, eu não consigo ter o feeling, né? Se vocês estão entendendo ou não. Coisa que, como professor há quase 30 anos dando aula, ao olhar eu já percebo se vocês estão entendendo ou não. Mas tudo bem. Então, seja pelo chat, seja através da conversa, né? É fundamental que vocês me deem um feedback. Bom,
vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o preço é dado pelo mercado. Quem estabelece o preço é o mercado. Mas cada produtor tem o seu custo de produção. Alguns produtores são mais eficientes, outros são menos eficientes. Alguns produtores têm terras mais produtivas, mais férteis, outros menos férteis. Ok? Bom, e o que faz o mercado? Olhem aqui. À medida que o preço de mercado aumenta, a quantidade produzida aumenta. 0, 7, 12, 16, 18. E por que isso acontece? Acontece que na medida em que aumenta o preço de mercado, mais produtores vão ter condições de produzir soja. Por que isso, professor? Porque quanto maior o preço do mercado, produtores não tão eficientes conseguem produzir no mercado, conseguem produzir soja e obter lucro. Vou fazer a pergunta. Se o preço for de R$5, qual é o total de caixas produzidas? Qual é o total de sacas produzidas? Se o preço for R$5. Olhem a tabela. 18. Quanto que vai ganhar o nosso primeiro... Quantas sacas vai produzir desse total de 18? Quantas sacas vai produzir o produtor mais eficiente? Sete sacas. Dá para enxergar isso ou não? Sim ou não? Não estou escutando a resposta de vocês. Não estou percebendo se você está entendendo ou não. Peraí, repete a pergunta, professor. Vou fazer a pergunta de novo. Por isso que eu preciso do feedback de você. A pergunta é, se o preço for R$5, o total de sacas produzidas de soja no mercado será quanto? Quanto será o total de sacas produzidas? Os 18, professor. Desses 18, quantas sacas serão produzidas pelo produtor mais eficiente? O 7? 7 sacas. Perfeito. 7 sacas. Tá? Bom, agora vou fazer a pergunta. Se a gente entender isso, vocês entendem muito da matéria. É muito importante que vocês entendam isso. Eu sei que é difícil, por isso que o professor está indo muito devagar. Então, a segunda pergunta que a segunda pergunta que eu vou fazer é o seguinte: esse produtor mais eficiente que produz, que tem um custo por saca de 1,50 e consegue produzir 7 sacas, o quanto que ele ganha por saca se o preço de mercado tiver R$5? Por saca é R$13,50. E o lucro total dele é quanto? Seria os 13,50. 24,50. 13,50 vezes 7. 3 vezes 7, 21. 50 vezes 7, mais 13,50. Então, é 24,50. Todo mundo entendeu qual é o lucro desse produtor mais eficiente se o preço de mercado tiver R$5? Sim. Para ele. Se ele puder produzir mais, ele vai produzir mais. Talvez ele não consiga produzir mais porque não tem terra. Agora vamos para o último aqui, ó, que está abaixo dele. Esse aqui é o menos eficiente deles. Se tiver R$5, ele vale a pena para esse último produtor produzir? Sim ou não? Não vale, professor, porque a margem dele é muito pequena. Uns Não, 8. vale. Será? Tá ganhando dinheiro. Vale centavos. Ele está ganhando 80 centavos por saca. Ele vai produzir, vai ganhar lucro. É lucro. Não, margem é uma coisa relativa. Quando a gente estudar administração financeira, a gente vai ver que tem setores que tem margem maior e margem menor, mas ele está ganhando lucro aqui, ó. O preço de mercado é 5, né? E o custo por saca é 4,20. Né? E ele vai produzir, vai utilizar a terra dele lá para produzir 6 sacas. Eu pergunto, um vai ganhar 13,50 por saca. Esse vai ganhar quanto por saca? 80 centavos. E o lucro total dele vai ser quanto? 4,80.
4,80. Ótimo, isso aqui é fundamental. Bom, então o que a gente está chegando à conclusão e eu estou percebendo que vocês estão entendendo? Que à medida em que o preço de mercado aumenta, eu consigo aumentar a produção. Por que eu consigo aumentar a produção? Porque eu consigo fazer com que produtores mais ineficientes ou não tão eficientes, ou que não tenham terras tão produtivas, ou que não tenham processo de produção tão eficiente, ou que não tenham disponibilidade tecnológica suficiente para produzir, consigam produzir. E, consequentemente, a quantidade produzida é maior. É por isso que estou mostrando aqui no mouse, é por isso que a curva de oferta é positiva. Quanto maior o preço que é dado pelo mercado, maior é a quantidade produzida. Há uma relação direta entre preço e quantidade quando a gente pensa em oferta no mercado, oferta no mercado concorrencial. Ficou clara essa explicação ou não? Alguma dúvida quanto como é que eu construo essa curva e por que ela é positivamente inclinada? Por que ela tem uma relação direta entre preço e quantidade? Sim ou não? Sim, professor, ficou claro. Ficou bem claro isso? Sim, professor. Sim. Posso avançar? Pode. Por enquanto, sim. Vou avançar. Bom, então vamos lá. Vou fazer aqui, depois eu volto em seguida. Observe, qual é a diferença desse gráfico aqui para aquele gráfico anterior que a gente trabalhou? Ó, esse gráfico tem uma curva ou duas curvas de oferta? Esse gráfico que a gente desenhou aqui. Uma curva. Agora esse gráfico que o professor vai ver tem uma ou duas curvas de oferta? Duas curvas. Ok. Duas curvas de oferta. Uma curva que é contínua, que é aqui, o S e o S'. Então, a curva de oferta original e a curva de oferta deslocada, né? A tracejada. Observe o seguinte, vou inserir aqui, vou desenhar uma coisinha aqui, para que vocês entendam. Vamos lá, o senhor está colocando. Eu pergunto para vocês, eu tenho dois pontos aqui, vou chamar de ponto A e ponto B. Ponto A e ponto B. Mesma altura para ficar mais claro e não ter nenhuma dúvida. Eu pergunto, qual é a diferença entre o ponto A e o ponto B? O preço é diferente no ponto A e no ponto B? Não, o preço é o mesmo. Mas a quantidade é maior, né? Seria, vamos imaginar que seria 13 e no ponto B seria 17, pode ser? Pode ser, sim. Então tá. O que aconteceu aqui? Ao mesmo preço, a quantidade produzida aumentou ou diminuiu? Aumentou. Hein? Ao mesmo preço, a quantidade aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Do ponto A para o ponto B, ao mesmo preço, que é 8, a quantidade aumentou. O que pode ter acontecido? Puxa, o preço não aumentou. O preço não aumentou, mas a quantidade produzida aumentou. Bom, existe uma série de fatores, existe uma série de situações onde a curva de oferta ou se desloca para fora, como a gente está vendo agora, ou se desloca para dentro, independente do preço. Vamos imaginar o seguinte, eu pergunto para vocês, a soja é uma cultura de verão ou uma cultura de inverno? Alguém sabe responder essa pergunta? Verão? É uma cultura de verão.
tá? É uma cultura de verão. Ótimo. Geralmente, o produtor de soja, né, a terra para soja, ela é muito isso eu estou dizendo para vocês, né? Estou afirmando para vocês, ela é muito propícia, por exemplo, para produzir milho, tá? Muito propícia para produzir milho. Vamos supor que o nosso produtor, tá, ele tenha 120 hectares disponíveis para produzir. E ano após ano, tá, ele utiliza 100 hectares para produzir soja e os 20 hectares restantes ele utiliza para produzir milho. Ele acha que vale a pena. Tá? Bom, mas aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Aconteceu que o preço do milho no mercado internacional caiu. Tá? Ou há uma expectativa de que o preço do milho no mercado internacional caia. Vocês, como administradores, o que aconselhariam para o nosso produtor? Como utilizar esses 120 hectares? O preço da soja não modificou, continuou R$ 8,00. O preço da soja continuou R$ 8,00. Eu sei que aqui está automóveis, né? Mas vamos imaginar que isso aqui seja soja, ok? O preço da soja, da saca de soja, continuou R$ 8,00. Porém, o preço do milho no mercado internacional caiu. Eu pergunto, o que vocês fariam como produtores, como proprietários de terra? Substituiria para soja. Provavelmente faria o seguinte, pegaria os 120 hectares, ao invés de produzir milho, produziria soja. Concordam ou não? Sim. O preço do... Então, olha, observem o gráfico. O preço da soja não mudou, continua 8, mas a produção de soja aumentou ou não? Aumentou. Então, o que mostra esse deslocamento da curva de oferta? Mostra justamente uma situação onde um aumento do preço de um outro produto, tá? de um outro bem que poderia ser produzido, poderia ser cultivado na terra desse proprietário, afetou a produção de soja. Então, vou repetir. O aumento, a redução do preço de mercado do milho determinou o quê? Um aumento na produção de soja. Representado através desse gráfico, vocês estão vendo por um deslocamento da curva de oferta. Por um deslocamento do ponto A para o ponto B. Ficou claro? Perguntas? Se não, continuo. Professor, esse deslocamento sempre vai ocorrer por fatores externos, sim, por outros fatores? Por outras variáveis. Se lembram que a gente falou a aula passada de que nós estamos trabalhando com um gráfico bidimensional, e num gráfico bidimensional eu tenho uma limitação que eu só posso representar um gráfico bidimensional por duas variáveis? O que o professor está falando aqui? O que o professor está enfatizando? Que existem outras variáveis que afetam a demanda, que afetam no caso, desculpe, a demanda não, que afetam, nesse caso, a oferta, afetam a demanda, mas nesse caso específico a gente está vendo a oferta, que afetam a demanda. Então, o que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho duas variáveis, o preço da soja e a quantidade de soja. O que eu representei aqui no deslocamento do ponto A para o ponto B? Um aumento da quantidade produzida de soja com o preço da soja inalterado. Ah, mas como é que aconteceu isso, professor? Porque através desse deslocamento da curva de oferta, eu estou dizendo que uma outra variável, um outro fator, um outro elemento afetou a quantidade produzida de soja. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim, entendi. Tá, agora vamos dar outro exemplo, tá? Quando o produtor de soja começa a produzir soja, né, ele começa lá o cultivo lá para novembro, né? Como eu falei para vocês, né? A soja é uma cultura de verão, né?
Então, por exemplo, produtor de soja lá de Passo Fundo, Carazinho, Erechim, lá daquela região produtora de soja do Rio Grande do Sul, né, termina, né, começa a primavera, está ali no início, final da primavera, início do verão, ele começa a preparar a terra, começa a cultivar a terra, tá ok? Bom, e ele dá uma olhada no mercado e diz, olha, o preço da soja está R$8, tá? E o que acontece? Bah, eu vou produzir no ponto A aqui, ó. Vou produzir no ponto A, né? Ou a produção esperada é no ponto A, né? São a R$8, eu vou produzir em torno aí de 13 sacas de soja, tá? Mas pode acontecer uma situação, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, pode acontecer, ao invés de a curva de oferta ir para sigo aqui, seria formas, não vai dar curva, não é essa, seria formas, ó, observem o seguinte. Eu não tenho uma nova curva de oferta que o professor desenhou? Sim ou não? Sim. E eu não tenho um novo ponto de interseção entre preço e quantidade ofertada aqui, ó. O que aconteceu aqui? A quantidade ofertada aumentou ou diminuiu do ponto A para o ponto C ao mesmo preço? Diminuiu. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido várias coisas, tá? Pode ter acontecido uma quebra da safra, tá? Pode ter acontecido que deixa eu imaginar, que as expectativas tenham sido alteradas, por exemplo, que O preço do milho caiu? boa, que o preço do milho caiu, né? E ele decidiu plantar menos soja e plantar mais milho, perfeito, né? Vamos ver aqui outras variáveis que a gente viu, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o preço do milho é o preço dos bens relacionados, né? Pode ser que o governo tenha estabelecido um aumento da taxação, ó, aqui, ó, políticas do governo, estou mostrando para vocês aqui, ó. O governo pode ter estabelecido uma taxação sobre a produção de soja e ele decida produzir menos, porque vai ganhar menos. Então, há uma série de fatores que determinam uma situação do ponto A para o ponto C. Assim como a gente viu anteriormente do ponto A para o ponto B, pode ocorrer do ponto A para o ponto C, que é um deslocamento não para fora da curva de oferta, mas um deslocamento para dentro da curva de oferta. Nesse caso, o que acontece? É o mesmo preço, a quantidade ofertada diminui. Então, toda vez que ocorre um deslocamento da curva de oferta, uma outra variável ou outras variáveis afetam na decisão do nosso produtor, tá? Afetam na decisão de produzir mais ou produzir menos. De tal forma que não apenas o preço da soja, o preço do valor da saca de soja no mercado é que define a quantidade ofertada ou produzida, mesma coisa, né? A quantidade ofertada ou produzida do produto. Entenderam o porquê do deslocamento para fora ou para dentro? Sim ou não? Tá claro? Posso continuar? Pode, professor. Tá muito complicada a matéria, pessoal, tá muito difícil. Se tiver muito difícil, o professor vai com mais calma. Ou estão conseguindo entender? Só uma questão, professor, que eu lembrei, que há um tempo atrás o petróleo estava com um valor de mercado abaixo do custo de produção. O que aconteceu naquela época?
Tá falando do ano passado? Eu acho que foi, não lembro, eu acho que foi ano passado, faz pouco tempo, né? O preço do petróleo é o seguinte, é uma coisa muito interessante. Foi bom ter falado, porque isso aí é muito legal. Eu gosto muito de conversar disso. Bom, o petróleo, ele é um produto que hoje em dia tem substitutos, né? Tem vários países no mundo que utilizam fontes de energia alternativa. A Alemanha, por exemplo, tem uma produção eólica muito grande, né? Hoje já se fala nos carros híbridos, nos carros elétricos e assim por diante. O petróleo sempre teve uma grande demanda, né? Isso gerou crise, gerou guerras, né? Gerou conflitos a nível mundial, a nível local, no Oriente Médio e assim por diante. Especificamente, o que está acontecendo com o petróleo? Primeiro, em março do ano passado, né, havia uma incerteza muito grande no mundo, havia um desconhecimento, né, do que seria a pandemia, do tamanho da pandemia, do impacto que ela teria sobre a economia, sobre as pessoas, sobre a mortalidade das pessoas, assim por diante. Então, se vocês se lembram bem, lá por janeiro, fevereiro, começou um lockdown terrível, né? Na Europa, Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra, próprios Estados Unidos fez lockdown, menos, mas fez também. E isso gerou um impacto muito grande sobre o preço do petróleo. Por que isso gerou um impacto muito grande sobre o preço do petróleo? Porque as pessoas deixaram de sair nas ruas, consumir petróleo, a produção industrial caiu absurdamente a nível mundial, né? As encomendas de petróleo diminuíram, né? Consequentemente, começou a sobrar petróleo. Chegou a tal ponto que o preço do petróleo ficou mais baixo que o custo de produção. Mais do que isso, tá? O preço do petróleo ficou tão barato que algumas empresas, só o custo de manter o petróleo lá nos depósitos, em estoque, era mais caro do que pagar para vender. Tá? Uma situação muito particular. Mas foi isso, o preço do petróleo caiu, porque ocorreu um excesso de oferta. Havia oferta sobrando, né? E não havia consumidores, né? O consumo caiu. Claro que com o passar do tempo, né, os mercados começaram a entender a pandemia, começou a se entender que não podia ficar a vida inteira trancado, né, que medidas sanitárias eram necessárias, aquela história toda que a gente já sabe, né, de que, né, determinados segmentos da população tinham que ficar isoladas, as outras tinham que continuar trabalhando, assim. E aos poucos o mundo começou, né, a retomar. Então a Europa, os Estados Unidos, né, hoje tu tem níveis de produção muito semelhantes ao que tinha antes da pandemia. Claro, com os devidos cuidados, né, tudo aquilo que é necessário numa crise, né, pandêmica como a nossa. Então o que aconteceu? Né? Aos poucos o preço do petróleo começou a recuperar, né? O preço do petróleo começou a subir. Né? Por quê? Porque a demanda começou a crescer. Porque o preço de uma mercadoria, como eu falei para vocês, o preço de um bem, o preço de um serviço, é dado pela interação, e aqui eu já vou deslocar a curva vou deslocar o gráfico, a lâmina. O equilíbrio de mercado ocorre quando eu tenho a interação entre oferta e demanda. Quando essa interação ocorre, eu vou ter uma curva de oferta e uma curva de demanda, ou uma curva de oferta e uma curva de procura. E a intersecção, o ponto de cruzamento, o ponto de interseção das curvas de oferta e demanda vão determinar o preço de mercado. Quando uma delas muda, ou desloca a curva de oferta, ou desloca a curva de demanda, o preço de mercado ou sobe ou desce. Né? Nesse caso específico, o que ocorreu vou desenhar para vocês aqui, já que é um assunto interessante, vale a pena a gente colocar. Estou desenhando aqui, o que ocorreu ano passado com o petróleo. Então aqui eu tenho, eu nem vou desenhar, mas fica claro, aqui eu tenho, estou passando, vou fazer direitinho para vocês. Tá? O que aconteceu aqui ano passado? Vamos lá. Olha, pessoal, eu vou precisar muito da aula de domingo, hein, pessoal?
domingo eu quero que vocês participem, porque é uma aula de revisão, né? E a gente vai revisar uma série de exercícios. É muito importante a participação de vocês domingo, tá? Revisão do exercício, tá? Não adianta querer aprender essa matéria uma semana antes da prova. Então tem o preço do petróleo aqui. Inserir. Eu vou dar uma atenção para vocês, para a disciplina de vocês essa semana e semana que vem, tá? Peço que vocês também deem atenção, porque vai começar a complicar um pouco. Então aqui eu tenho preço. Desculpa, aqui não. Errado. Copiar. Aqui é preço. Tá? Preço do petróleo. Aqui é quantidade de petróleo. Quantidade produzida e ofertada. Quantidade. O que aconteceu? Eu tenho uma curva de demanda com petróleo. Todo mundo está me escutando ou o professor está falando sozinho? Estamos se escutando. Aqui eu tenho uma oferta. E aqui eu tenho um equilíbrio. Quando é que é o equilíbrio? É o ponto de interseção. Ó, ponto de interseção. Tá? Esse é o ponto de equilíbrio do mercado. A gente já explicou a curva de demanda, nós já explicamos a curva de oferta, e agora eu estou juntando as duas. A curva de oferta e a curva de demanda. E eu tenho um ponto de interseção. Então vamos supor que o preço do petróleo, lá antes da pandemia, tá, o preço do barril de petróleo, que a gente chama, tá, estivesse aí a... Vou apagar aqui, vou botar uma letra menor para entrar, estivesse R$80 o barril. R$80 o barril. Ok, diminui o tamanho aqui, menor. R$80 o barril. Pronto. Todo mundo está enxergando aqui. O que aconteceu com a pandemia, né, com o lockdown, com, né, a incerteza na época, principalmente no início do ano passado? As pessoas estavam assustadas, os governos estavam assustados, né, corretamente, né, porque é uma coisa nova, uma coisa muito grave, que ainda é muito grave, que perde muitas vidas. Todos nós sabemos disso, porque ninguém está diminuindo aqui um problema tão sério como é a Covid e a pandemia. Bom, eu tinha esse preço determinado pelo equilíbrio da oferta e demanda, pelo ponto de interseção da oferta, que aqui, ó, curva de oferta, e da curva de demanda. Com o início da pandemia e tudo aquilo que o professor já comentou, o que aconteceu? Aconteceu uma redução drástica da demanda. Tá? Ao mesmo preço, a quantidade demandada caiu. Ao mesmo preço, a quantidade demandada caiu. Então, tu tinha um preço de 80 e a demanda diminuiu. As pessoas deixaram de sair nas ruas, deixaram de ir trabalhar, muitas trabalharam como home office, assim por diante. Ok. Puxa, quando eu tenho uma diminuição da demanda e a oferta não se modifica, eu pergunto para vocês, eu tenho excesso de demanda ou excesso de oferta? Excesso de oferta. E quando eu tenho excesso de oferta, o preço tende a cair ou o preço tende a subir? Cair. O preço tende a cair. Perfeito. Então foi o que aconteceu naquela oportunidade. Até foi muito mais forte do que essa queda que o professor vai botar aqui. O professor vai botar 70 aqui. Mas a queda foi muito maior. Se era 80, a queda caiu para 40, 30, 35, né? O novo equilíbrio de mercado vai se dar agora o quê? A mesma curva de oferta, porque a curva de oferta não se modificou, porém é uma curva de demanda menor, mais baixa. Então o novo equilíbrio vai se dar, ó, estou enxergando aqui, ó, tá? A um novo ponto de equilíbrio. Isso é mercado. Mercado, quando ele funciona dessa forma, na interação entre oferta e demanda. O deslocamento da curva de oferta ou o deslocamento da curva de demanda é dado por esses fatores que eu já mostrei para vocês, né? Por preço dos outros bens, por expectativas, por preço, por novas tecnologias, por preço de insumos, tá? Então isso tudo faz com que o mercado se altere, que o mercado se ajuste a novos preços,
a novos equilíbrios, a novas quantidades que são ofertadas e demandadas. Ficou claro isso ou não? Perguntas? Perguntas. Estou à disposição de vocês. O senhor já tem data para a segunda prova? O senhor vai falar sobre as provas? Eu tenho que revisar. Sim, não, sim, eu estou devendo para você, nós temos que revisar. Tem muita coisa, hein, pessoal? Nós temos 2 aulas, foi bom ter falado, Laura e Elis. Tem 2 coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma aula de revisão da primeira prova, que eu estou devendo para vocês, e eu tenho que revisar a lista de exercício. Eu vou pedir assim, domingo eu vou revisar a lista de exercício. Eu vou marcar durante a semana que vem, prometo para vocês, tá? Porque senão fica muita aula no final de semana, né? Fica 2 aulas, né? E já temos aula hoje, mas daí semana que vem eu vou dar uma aula específica só para revisar a prova, tá? Prometo para vocês que eu estou faltando isso, estou devendo isso para vocês. Tudo certo? Tá? Mas domingo eu gostaria de revisar a lista de exercício. Tem muita matéria e eu não quero que vocês se percam nessa matéria. Essa matéria é bem complicadinha e eu peço encarecidamente que vocês tenham atenção nela. Bom, voltando para a matéria. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Estou à disposição de vocês. Ou eu posso avançar? Pode avançar. Pode avançar. Posso avançar? Posso. A princípio pode avançar, professor. A princípio, porque... Mas vai com jeitinho. Para. Tá bom. Chega assim. Tá bom, continua. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui eu tenho situações aqui, tá? Eu tenho o preço, que é dado pelo mercado, e tenho a quantidade procurada e a quantidade ofertada. Por que o ponto C está em negrito aqui? O que acontece no ponto C? O que acontece no ponto C? Que a quantidade procurada e oferecida se encontraram, é a mesma quantidade. Desculpa, Ou seja, professor, o grito. Tranquilo. Nós temos um equilíbrio de mercado. O mercado está em equilíbrio. No ponto A, olhem aqui, ó, no ponto A, o que nós temos? Nós temos excesso de demanda. Aliás, desculpe, excesso de oferta. Por quê? Porque o preço está muito alto. O preço está muito alto, muito produtor quer produzir. A quantidade ofertada é 18, mas muito pouca gente quer consumir. A quantidade demandada é 9. Eu tenho um excesso de demanda. Toda vez que eu tenho um excesso de demanda, o preço tende a cair. Ou a pressão sobre o preço é de descer. Por outro lado, vamos para o ponto E aqui. Ó. O que nós temos no ponto E? No ponto E, nós temos uma situação diferente. Ó. Nós temos uma situação de excesso de demanda. Por quê? Porque o preço aqui está muito baixo. Quando o preço está muito baixo, eu tenho uma grande quantidade de consumidores e uma nula quantidade de ofertantes. Se eu tenho excesso de demanda por alguma coisa, a tendência, o preço é subir, há uma pressão para que o preço suba. Então, com base nesse quadro aqui, tá, eu posso desenhar um gráfico. Vejamos se eu consigo desenhar um gráfico. Vou interromper. Quem é que pode anotar para mim anotem para mim essa tabela aqui, tá? Podem anotar para mim os valores dessa tabela? Alguém pode anotar? Eu anoto. Tá, anota 2 segundos para anotar. Já anotou? Sim ou não? Sim, tirei foto. Tá, perfeito. Bota no grupo. Pode botar lá no grupo. Tá, já interrompi aqui, tá?
Vou abrir um Excelzinho para nós aqui. E vou compartilhar com vocês. Já estou compartilhando com vocês o Excel. Quem é que tá? Me passa os valores aí. Aqui é preço, né? Quais são os preços que tu tem aí? Tem os valores aí. O preço possível do A é 5. Do B é 4. 4, Do 3, C 2 e 1. e 1. Perfeito. Quantidade demandada. Do A é 9. Do B é 10. Como do B é 10? Quantidade demandada. Isso. 9, 10, Isso. 12 do C. tá? 15 e 20. 15 e 20. Perfeito. E a quantidade ofertada? É 18, 18, 16, 16, 12, 12, 7 e depois 0. 7, 0. Precisa da situação? Não, já está tranquilo. É só Beleza. isso. Só os dados. Obrigado. Então, olha aqui, vou desenhar aqui, elaborar, botar centralizar. Tabelinha aqui. E aqui eu tenho excessos. O desequilíbrio, como que... excesso. Eu tenho excesso de demanda e excesso de oferta aqui. Eu tenho excesso de oferta. Tá? Eu tenho 9 de excesso de oferta. Aqui vezes... Está em 9 também. Vezes menos. Vezes... Ok, tenho excesso de oferta de 9. Nesse caso aqui, o que eu tenho? A um preço de 4, eu tenho excesso de oferta ou excesso de demanda? Eu tenho excesso de oferta. Excesso de oferta de 6. Agora, se o preço for 3, eu tenho excesso de oferta ou eu tenho excesso de demanda? Eu não tenho nem excesso de oferta nem excesso de demanda. Eu tenho equilíbrio de mercado. Aqui, ó, eu tenho equilíbrio de mercado. A um preço igual a 3, a quantidade demandada igual a quantidade ofertada. Ah, professor, aqui. E quando o preço for 2, eu tenho excesso de demanda ou excesso de oferta? Eu tenho excesso de demanda. Ah, quanto é que é esse excesso de demanda? 8. Quando o preço for 1, eu tenho excesso de demanda, eu tenho excesso de oferta. Eu tenho excesso de demanda. Quanto? 20. Entenderam o que o professor fez? Sim ou não? Sim, professor. Entendi. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer um gráfico aqui. Inserir. Vamos lá. Uma coluna seria ali. Ó. Eu pergunto. Desenhei um gráfico automático. Que bom, né? O Excel nos ajuda pra caramba. Vamos lá. Se eu consigo aqui. Tá. Vamos lá. Gráfico. Equilíbrio de mercado. Aqui. Equilíbrio de mercado. É isso que eu quero que vocês façam na lista de exercícios de vocês lá, tá? E é o que eu vou cobrar na prova também. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho... Nesse aqui teria que arrumar, né? Eu tenho preço e tenho quantidade. Tá? A quantidade está aqui, ó. Tá? Aqui está invertido. Eu teria que alterar aqui, ó, a ordem, os eixos. Isso que eu acho que eu teria que alterar. Não sei se eu consigo alterar aqui. Se eu consigo alterar os dados.
Não aparece. Porque aqui, ó, observe o seguinte, no eixo, aqui no eixo Y tá o quê? As quantidades, e aqui tá o preço. Consegue enxergar isso ou não? Professor, poderia aumentar um pouquinho aí? Eu não estou enxergando direito aqui na minha tela. Dá um... Ah, agora sim, obrigado. Vou arrumar isso aqui. Só que eu não tô, os eixos estão errados aqui. Não estou gostando disso, que eu tô ensinando uma coisa para vocês que não é exatamente o que é. Porque o eixo Y aqui teria que estar o preço, e o preço está no eixo X. Vocês conseguem enxergar isso? Sim ou não? Sim. Tá errado, né? Consegue Sim, enxergar? os preços Tá estão errado? embaixo, no eixo X. Eu vou ter que ver direitinho como é que eu mudo aqui para alterar essa situação. O certo seria eles estarem no eixo Y? Exatamente. O preço, que é a variável independente, devia estar no eixo Y. Né? Aí não tem como alterar ali manualmente no próprio gráfico? Pois é, acho que não. Eu gostaria, mas estou tentando. Vamos ver se formatar a área de plotagem. Não é formatar a área de plotagem. Né? Teria que ver como é que eu posso mexer isso aqui. Olha aqui, isso aqui é a questão. Vamos ver se eu consigo alterar aqui. Selecionar dados, talvez. A série 1. Ok, série 1 está aqui. Série 2. Aqui, ó, editar. Aqui o editar seria intervalo de dados. Seria esse aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Fechou? Acho que fechou sim. Ok. Ó, fechou. Ó, ficou legal agora. Agora sim, ó. Quando o preço for... Só que não aparece aqui o eixo no eixo. Mas quando o preço for 1, o que eu tenho? Eu tenho excesso de demanda. À medida que o preço vai aumentando, né, a oferta cresce, a linha azul cresce e a demanda cai. Enxergam isso ou não? Dá para enxergar isso? Ó. À medida que o preço aumenta aqui, a oferta cresce e a demanda cai. Ok? Então, quanto maior o preço, embora aqui ainda voltou, não tá legal aqui, tem que arrumar isso aqui. Tá muito confuso, professor. Tá muito confuso mesmo. Não quero fazer coisa errada para vocês. Tem que ver direitinho. Formatar a área. Aqui. Selecionar dados. Vamos de novo. Aqui. Talvez aqui os dados estejam errados. Vamos lá. Observar o rótulo do eixo. Aqui o rótulo do eixo. Quem sabe eu boto só isso aqui. Isso fica legal. 9, 10, 12, 15, 20. Tá certo. Agora eu tenho que mudar o eixo, o outro eixo lá. Selecionar dados. Isso aqui é entradas de legenda, série 1, série 2. Aqui o eixo. Só que eu tinha que alterar aqui, ó. Não tá fechando aqui. Vou ver direitinho essa parte aqui. Selecionar dados. Células ocultas e vazias. Aqui editar tá certo. Rótulo do eixo horizontal. Tá bom. Agora eu queria o rótulo do eixo vertical. Aqui, onde está o rótulo do eixo vertical? Esse está aqui. Rótulo do eixo vertical. Editar. Aqui é entrada de legenda. Não. Vamos ver se tem rótulo do eixo vertical. Pois é, ele não consegue alternar entre linha. Vamos ver se ele consegue alternar. Mas também não deixa alternar.
algum probleminha aqui, não estou conseguindo fechar. Vou ter que ver com calma, né? Depois sozinho, né? Quando tiver mais tempo. Se conseguir mudar a tabela, então, e depois criar outro gráfico. Pois é, talvez seja uma saída, né? Sim. Então, vamos ver se a gente... A tabela está certo, né? A tabela tá, os dados estão corretos. O que eu posso fazer? Inserir. Tem que ser linha. Mas se eu botar só essas duas, vai sair sempre isso aqui. Tá? E por quê? A pergunta... bom, não adianta, não vou perder muito tempo, eu não vou perder tempo para explicar para vocês. Mas o que Assim como o Excel forma gráficos bacanas, a gente tem que aprender a trabalhar com esses gráficos aí. não, mas eu já fiz isso, agora me deu um branco. Eu sofro sempre que faço isso aí, porque eu sempre erro alguma coisa, tem que aprender meio que meio tentativa e erro, né? Não, mas me deu um... Eu tinha que ser sincero, eu já fiz o gráfico certinho, o nome da série, esse agora. Não vai dar isso aqui. Não, esse é o nome da série. Que bobagem que o professor está fazendo. Aqui. Opa, pois é. Eu vou ter que arrumar esse gráfico aqui. Isso aqui não tá legal. Alguma coisa está saindo gráfico. Se eu mudasse aqui a ordem, vamos ver. Mas acho que também não é isso. Acho que não é isso. Mesmo que se eu botar os 3 colunas, ele vai aparecer 3 gráficos. Não dá, entendeu? Me aparece sempre com o eixo. Teria que alterar o eixo. Deve ter um comando para alterar o eixo. Tá? Selecionar dados. Remover série 1, série 2, intervalo de dados está correto. Aqui, ó. Vamos ver se agora fecha. Não. O que aconteceu aqui? Alterar. Selecionar dados. Alterar linha e coluna. Linha e coluna. Aqui, editar. Agora alterar linha e coluna também não vai dar certo. Não deu certo. Não alterou aqui. Infelizmente, professor, não. Aqui eu vou ter que ver com calma, né? Não vai ser aqui na aula de hoje. Mas vamos voltar aqui. Então, o que eu tenho que mostrar? Vou fazer na estilo português aqui. O que eu tenho aqui? Tenho uma curva de oferta, um eixo Y, tá? Um eixo Y. Um eixo X. E aqui eu tenho vários preços, ó. Tenho o preço de 1, 2, vou dar um espaço aqui para ficar melhor, 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4 e 5. Aqui os preços. Aqui, preços. E do outro lado eu tenho aqui a quantidade. Tá? A quantidade é dada da seguinte forma. Então, aqui, ó, no ponto de interseção entre os dois, a quantidade é 0. Depois, o que eu tenho? Eu tenho quantidades que variam, ó, no máximo
de 20 e no mínimo de 0, ou seja, varia de 0 a 20. Então, vou desenhar um gráfico de 0 a 20. Então, é 0 aqui, vou fazer aqui 5, 10, 5, 10, 15, 20. Aqui, centralizado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a quantidade. Bom, então vamos lá. Quando o preço for 5, eu vou ter uma quantidade ofertada. Olha aqui, estou olhando aqui para a tabela agora, tá? Quando o preço for 5, a quantidade ofertada é 18. Olha lá, o preço for 5. Já estou ensinando vocês a desenhar um gráfico. O certo é fazer no Excel, não é fazer desse jeito que o professor está fazendo. Mas quando o preço for 5, ó, a quantidade ofertada é 18. Aqui. Quando o preço for 4, a quantidade ofertada é 16. Quando o preço... Opa, tá torto aqui. Quando o preço for 3, a quantidade ofertada é 12. Quando o preço for 3, a quantidade ofertada e quantidade ofertada é 12. Quando o preço for 2, a quantidade ofertada é menor. Né? Quando o preço for 2, a quantidade ofertada é 7. Quando o preço for 1, a quantidade ofertada é 0. Aí eu posso desenhar uma curva de oferta, ligando os pontos aqui. Ligando os pontos, eu desenho uma curva de oferta. A chamada curva de oferta. Ok? Isso é a curva de oferta. Vou fazer a mesma coisa para a curva de demanda. Quando o preço for 5, a quantidade demandada é 9. Quando o preço for 5, a quantidade demandada é 9. Mais para cá. Quando o preço for 4, a quantidade demandada é 10. Aqui.
Quando o preço for 3, a quantidade demandada é 12. Já está desenhado aqui, ó. Preço 3, quantidade demandada é 12. Quando o preço for 2, a quantidade demandada é 15. Se for 2, a quantidade demandada é 15. E quando o preço for 1, a quantidade demandada é 20. Tem que desenhar. Seria formas. E aí eu vou juntar novamente os pontos. Tá? Vou juntar um ponto. Vou colocar um ponto aqui. Vou fazer a curva de demanda. Saiu meio torto aqui, porque não está com a escala correta. Mas tudo bem, vai aqui. Vou botar a forma. Vou botar aqui. Vou botar a cor da linha preta. Okay. Tá. Aí eu tenho o quê? Eu tenho uma curva de demanda, desenhei uma curva de demanda, desenhei uma curva de oferta com base nos dados da tabela, tá? E achei o ponto de interseção. O ponto de interseção é chamado o ponto de interseção, ponto de cruzamento, chamado de Central Atendimento com o Build. Raquel, boa tarde. equilíbrio, ponto de equilíbrio de mercado. O que é o ponto de equilíbrio de mercado? É o ponto onde não há nem excesso de demanda, onde não há Não, Rogério, não tem mais nada hoje. demanda. Ô, A senhora Raquel, pode tentar conversar com ela. o teu microfone está aberto. E nem excesso de oferta. Eu tinha percebido. E nem excesso de oferta. Então, o que a partir da tabela eu consigo construir? Eu consigo construir uma curva de oferta e uma curva de demanda. E consigo achar, através da tabela, né, um gráfico onde eu encontro o equilíbrio. Essa curva de oferta e essa curva de demanda podem se deslocar para cima ou para baixo? Podem. Por exemplo, toda vez que eu tenho excesso de demanda por alguma coisa, vamos supor que o mercado mundial aumente muito a demanda por petróleo, né? Aqueça depois da pandemia o mercado mundial. O que vai acontecer com a demanda? A demanda vai se deslocar. Ao mesmo preço, eu vou ter uma quantidade demandada muito maior. Consequentemente, eu vou ter uma quantidade ofertada que não se altera em um aumento da demanda. Esse aumento da demanda vai pressionar por um equilíbrio de mercado, por um preço de equilíbrio no mercado mais alto que o anterior. Então, eu vou ter um preço mais alto, né, em um equilíbrio de mercado, onde eu tenho uma quantidade produzida e demandada maior. Ou pode acontecer o seguinte, vamos supor que a pandemia sofra um recrudescimento, vamos supor que a pandemia sofra um agravamento, né? E as pessoas voltem a fazer lockdown, voltem a diminuir muito o consumo de combustíveis, de gasolina, principalmente. O que vai acontecer? Ao invés da curva de demanda se deslocar para fora, a curva de demanda vai se deslocar para dentro. O novo equilíbrio vai se dar agora a um preço mais baixo e a uma quantidade ofertada e demandada maior. Mas pode acontecer o seguinte, não afeta a demanda nem a oferta. Não afeta a demanda, mas sim afeta a oferta. Como isso ocorre? Vejamos como pode ocorrer isso. Pode ocorrer da seguinte forma, tá? É só mudar a cor aqui. Ao invés de
aumentar a oferta, eu posso ter uma redução da oferta. Por que uma redução da oferta? Começa a faltar petróleo, a extração de petróleo torna-se muito cara, né, em determinadas regiões. Ou há uma guerra, por exemplo, né, uma guerra que impede a produção de petróleo. O que vai ocorrer? Quando há uma falta de oferta, ao mesmo preço, a quantidade ofertada diminui. Eu vou ter a mesma demanda, mas uma oferta menor. Quando eu tenho a mesma demanda e uma oferta menor, eu vou ter um novo preço de equilíbrio, a um preço mais alto, e uma quantidade de equilíbrio menor. Professor, vamos supor que é o contrário. Com a pandemia ou pós-pandemia, haja uma expansão da produção de petróleo. Bom, o que vai ocorrer? A curva de oferta vai se deslocar para fora. Ao mesmo preço, eu vou ter uma produção de petróleo maior. O novo equilíbrio de mercado vai ocorrer agora a um preço mais baixo e a uma quantidade de equilíbrio maior, ou seja, tanto a quantidade demandada quanto a quantidade ofertada será mais alta. Então, eu posso ter várias situações. Eu posso deslocar a curva de oferta, posso deslocar a curva de demanda. E esses deslocamentos afetam tanto o preço quanto a quantidade de equilíbrio. Perguntas? Professor, essa linha vermelha que o senhor usou seria a parte de ofertada ou a demanda? Eu não entendi aí, fiquei confusa agora com essa linha subindo e descendo ali. Desculpa. A linha vermelha, o que o professor fez? Por que o professor criou a linha vermelha? A linha vermelha é quando ocorre uma alteração das condições iniciais. A linha vermelha o professor desenhou para mostrar. Tá falhando. O mercado está em equilíbrio. O que aconteceu com o mercado de petróleo? Ele está em equilíbrio. Oi? É que falhou a sua voz e eu não escutei. Exatamente. Então, o que aconteceu? O mercado do petróleo estava lá, um preço de equilíbrio de $80 o barril antes da pandemia. Aí ocorreu uma mudança. Né? A pandemia alterou a demanda, alterou o comportamento dos consumidores. Os consumidores começaram a consumir menos combustíveis fósseis. Então, houve uma redução da demanda. Essa redução da demanda foi mostrada através do nosso gráfico aqui por um deslocamento da curva de demanda. A demanda se deslocou para dentro. Isso gerou o quê? Uma pressão para uma queda do preço e um novo equilíbrio a uma quantidade demandada e uma quantidade ofertada menor. Professor, e se fosse o contrário? Se explodisse a guerra entre Israel e a Palestina e os países árabes se envolvessem? Provavelmente isso afetaria não a demanda, mas sim afetaria a oferta. De que forma? Possivelmente haveria uma diminuição da produção de petróleo, diminuindo a quantidade ofertada de petróleo. Aquele equilíbrio inicial seria alterado. Com a diminuição da oferta de petróleo, a uma mesma demanda, a uma mesma quantidade demandada, haveria um excesso de demanda. Esse excesso de demanda levaria o mercado a um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio seria um preço maior, um preço mais alto do petróleo, do barril de petróleo, e a uma quantidade de equilíbrio, uma quantidade ofertada e demandada de equilíbrio menor. Me fiz claro ou não? Sim, sim. Tá, aí quer dizer que aí tanto faz ela ser para dentro como para fora, vai depender do que tiver o produto estiver sendo ofertado, no caso? Sim, o deslocamento da curva de oferta ou da curva de demanda depende do que acontece. Depende do que... Qual foi o fator determinante para alterar a condição de equilíbrio que existia no mercado? Essa alteração da condição de equilíbrio ela pode ser provocada ou por modificações das condições de oferta ou por modificações das condições de demanda. Um ou outro vai afetar o equilíbrio. A tendência é que no momento que afeta a demanda ou afeta a oferta,
o mercado faz um ajuste, o mercado se autorregula, chegando a um novo equilíbrio, que pode ser a um preço mais baixo ou a um preço mais alto, a uma quantidade de equilíbrio maior ou uma quantidade de equilíbrio menor. Ok, professor, Entendido? obrigado. Me fiz claro? Compreendi agora. Não, tá, compreendi agora. Obrigado, tá? Perguntas, estou à disposição de vocês. Algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? Sim ou não? Tá bem explicado, professor. Ficou tranquilo. Tá, então vamos lá. Para terminar a aula, porque já está ficando cansativo, vamos olhar aqui. Então, o que eu tenho nesse gráfico aqui? Já estou apresentando para vocês de novo. Um equilíbrio de mercado. Essa é a última lâmina que eu uso. Ver se tem mais alguma coisa importante na aula de hoje. Não, isso aqui eu não vou usar. Isso aqui não vou usar, isso aqui não vou usar. Então vamos aqui, vamos para a última lâmina da aula de hoje. Observem a lâmina aqui, está todo mundo enxergando, né? O ponto C não é um ponto de equilíbrio? A um preço igual a 3, eu não tenho um equilíbrio de mercado, eu não tenho uma oferta igual à demanda? Qualquer outra situação, qualquer outro preço, por exemplo, preço igual a 4, o que eu tenho? Eu pergunto para vocês, para a gente encerrar a aula. Ao preço igual a 4, qual é a quantidade demandada e qual é a quantidade ofertada? Quantidade demandada 10 e ofertada 16, 17. 16. Eu pergunto, eu tenho excesso de demanda e excesso de oferta a um preço igual a 4? De oferta. Qual é o tamanho desse excesso de oferta? 6. 6. Quando há um excesso de oferta, o preço tende a cair ou o preço tende a subir? Cair. Ok. Então, é uma pressão para uma queda do preço, para que o mercado se encontre novamente em equilíbrio. Agora, vamos imaginar o seguinte, que o preço esteja em R$2. Qual é a quantidade demandada? Qual é a quantidade ofertada? Demandada 7 e ofertada. Acho que demandada 15, não? Demandada 7. aumentou de 15. Demandada é 7. Não, demandada é 15. O preço está baixo, demanda é maior que a oferta. E ofertada 7. E a ofertada é 7. Ou seja, eu tenho excesso de demanda e excesso de oferta. Demanda. Se eu tenho excesso de demanda, o preço tende a subir ou o preço tende a cair? A subir. E a tendência, o mercado se encontrar em equilíbrio a que preço? A 3. O preço igual a 3, qual é a quantidade demandada? 12. Qual é a quantidade ofertada? 12. 12 também. E se ocorresse isso aqui? O que poderia explicar isso aqui? Um deslocamento da curva de demanda. Se o preço não se altera, o mesmo preço agora, o mesmo preço. O preço igual a 3. Aumentou a demanda ou aumentou a oferta? A oferta modificou. Qual é a quantidade ofertada ao preço igual a 3 agora? 12. Oi? 12. Qual é a quantidade demandada ao preço igual a 3? 16. 16. Vou botar 16. Por que aumentou a quantidade demandada e não aumentou a quantidade ofertada? O que pode explicar isso? Vamos supor que seja, vou dar um exemplo, tá? Que esse mercado seja um mercado de sorvete.
e chegou o verão e o verão é muito quente. Ao mesmo preço as pessoas não vão consumir mais sorvete? Sim ou não? Sim. Sim. Isso aí é chamado sazonalidades. Lembra que a gente estudou aula passada isso? Então, ao mesmo preço as pessoas vão aumentar a demanda. Ou se descobre que o sorvete gera felicidade. Então, as pessoas ao mesmo preço vão comprar mais sorvete. E eu vou ter um excesso de demanda. Eu pergunto, o novo equilíbrio vai se dar no ponto C ou num ponto diferente? Ponto Qual diferente. É o novo equilíbrio? É mais ou menos 13,50. O novo equilíbrio vai se dar aqui, ó. O novo equilíbrio vai se dar a um preço mais alto e a uma quantidade de equilíbrio também maior. Ó. Eu pergunto para vocês, qual era o equilíbrio... Ah, tá um pouquinho torto aqui. Tá, mas qual era o equilíbrio no ponto C? Qual era o preço de equilíbrio? 3. E qual era a quantidade de equilíbrio? 12. Agora, qual é o novo ponto de equilíbrio com excesso de demanda, com o crescimento da demanda por sorvete? É 3,5 e 15. Esse novo equilíbrio, né, eu tenho uma quantidade de mercado maior, uma quantidade ofertada e demandada maior e um preço mais alto. Ficou claro ou não? Sim ou não? Agora vamos supor o contrário, tá? Vamos supor que o inverno seja muito rigoroso e as pessoas diminuam o consumo de produtos frios, como por exemplo sorvete. O novo equilíbrio vai ser aonde? Aqui embaixo, ó. Estão enxergando ou não? O novo equilíbrio. Um pouquinho. Ó. Mais ou menos um 2, né? Mais ou menos aqui, ó. Vai ser vai ser 8, mais ou menos. Tá? E a um preço de 2,50. Então, o preço será mais baixo, o preço do sorvete será mais baixo, né? E a quantidade de equilíbrio do mercado também será menor. Tanto a quantidade demandada quanto a quantidade ofertada será menor. Então, o mercado estará em um novo ponto de equilíbrio. Simplesmente por quê? Porque o inverno foi muito rigoroso, as pessoas ao mesmo preço agora estão consumindo menos sorvete. Entendido ou não? Sim. Sim, professor. Bom, se está entendido, vocês têm todas as condições de fazerem os exercícios. Eu vou pedir encarecidamente que vocês façam os exercícios. Domingo eu vou corrigir esses exercícios, tá? E mais do que isso, prometo para vocês que se vocês participarem bem domingo, segunda-feira, eu marco uma aula específica para a gente revisar a prova da primeira área. Pode ser? Ok. Pode ser. Pode ser. Tá? Vocês têm aula segunda-feira? Eu tenho Sim. de manhã. Eu tenho de manhã com o professor Campos. Tá, eu vou perguntar para você, seria impossível marcar uma aula segunda-feira de revisão da prova ali pelo meio-dia, entre meio-dia e 1? Tranquilo. O professor Campos geralmente termina 11h30, meio-dia a aula dele. Então tá, então vamos fazer isso, tá? Eu vou marcar domingo, que para mim é mais importante, que é a revisão dessa lista de exercícios, que eu preciso que vocês estudem, que eu preciso que vocês façam essa lista, ok? E aí, segunda, a gente faz a revisão da prova. Tá ok? Ok, professor. Tá certo. Então tá, obrigado, Ok. pessoal. E até Obrigada, domingo, então. professor. Todo mundo. Obrigado. Obrigado, Bom fim de semana a professor. todos. Bom final de semana. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom final de Tchau, semana. um aí. abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, professor. Bom fim de semana. Para vocês também. Tudo de bom, Raquel. Tchau. Tchau, Laura. Professor, Débora. desculpa, Fala. só uma pergunta. A princípio, o horário da aula na segunda, então já está definido?
Vai ser ao meio-dia e Vai pouquinho? ser meio-dia. Vai ser meio-dia. Ah, tá. Não, é que eu queria muito participar, é que eu tenho uma entrevista, professor, graças a Deus. Então eu não vou. É, meio-dia e meia, assim. Então eu queria saber se teria possibilidade. Só um minutinho, rapaz. Toma. Desculpa, professor. Não, pode falar. Mas qualquer coisa, então eu vejo a aula gravada, não tem problema. Isso. A gente vai revisar a questão. Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Outro, tchau, tchau.